Boa tarde a todos, irmãos e a todas as irmãs que estão me ouvindo neste exato momento. Eu vim aqui nesta tarde de segunda-feira, do mês de fevereiro do ano de 2020. Estou aqui e eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Através desse áudio, eu estarei trazendo uma palavra para os irmãos que veio ao meu coração de estar falando sobre isso para todos vocês nessa tarde, que é falar sobre Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, quando Eva ela foi tentada pela serpente no jardim do Éden, e o homem acabou tendo a sua queda. Então, como vocês sabem, é uma história muito conhecida dentro da Bíblia Sagrada, que este capítulo 3, do Gênesis, sabemos que Deus ele colocou o homem lá no Jardim do Éden, depois de ter criado ali os céus e a terra, ter organizado todas as coisas ali, para que almas viventes vivessem sobre a terra. Então Deus ele criou o homem do pó e soprou sobre o seu nariz lá o fôlego de vida. O homem ele ganhou fôlego de vida e foi colocado ali no Jardim do Éden, na qual Deus também criou. E Deus ele viu que o homem ele precisava de uma adjuntora, de uma mulher para estar ao seu lado. E Deus ele enviou essa mulher para o homem que no caso é Adão. Deus fez com que Adão ele caísse em um sono profundo, e da costela de Adão, Deus ele criou a mulher para ser a companheira do homem. Então vemos aí que desde o início, Deus ele já era a favor da família. Foi Deus que criou a família. Então Adão e Eva, eles viveram ali no Jardim do Éden. E certo dia, Eva estava ali pelo jardim e a serpente ela veio até a mulher. A serpente veio até a Eva para enganar a Eva, Porque Deus, ele tinha duas árvores lá. Tinha duas árvores. Uma árvore era a árvore da vida, para vocês verem que Deus já tinha um propósito, do homem, que essa árvore da vida ela está relacionada com novos céus e nova terra, que a palavra do Senhor mesmo fala, que comereis da árvore da vida, alguma coisa assim. E também tinha a árvore da ciência do bem e do mal. Eles poderiam comer fruto de qualquer árvore que tinha lá, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Se eles tocassem ou comessem, certamente eles morreriam. Mas a serpente, que é o diabo, que é o Satanás, que é o inimigo de nossas almas, ele enganou a mulher. Ele vem enganando a mulher, falando que se eles comessem daquele fruto, eles não iam morrer. Se tocassem naquele fruto, eles não morreriam. Não aconteceria nada com eles, entendeu? E eles seriam semelhantes a Deus, conhecendo o bem e conhecendo também o mal. E então Eva, ela foi lá e comeu. Ela foi enganada pela serpente. E ela comeu daquele fruto proibido por Deus. Ela desobedeceu. Ela se rebelou contra a vontade de Deus e foi lá, comeu e deu também para Adão comer o fruto. E depois que eles comeram, eles começaram a enxergar a sua própria nudez e se envergonharam daquilo. E tentaram cobrir a nudez deles, entendeu? E então Deus, eles ouviram a voz de Deus e tentaram se esconder da face do Senhor. Mas sabemos que ninguém se esconde de Deus, porque Deus ele vê tudo. Deus ele vê todas as coisas. E Deus certamente ficou irado por eles terem desobedecido. E Deus amaldiçoou tanto a alma vivente quanto a este mundo aqui, a esta terra, por causa do pecado
de Adão e de Eva. E eles foram lançados, né? Foram lançados lá do Jardim do Éden para fora, para a terra, para viver na terra, neste mundo. E então podemos ver assim, através dessa palavra do capítulo 3 de Gênesis, que eu dei uma resumida para os irmãos. Podemos dizer que Satanás, ele é o inimigo da nossa alma. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar e ele também veio para destruir. O diabo, sabemos que ele é astuto, como a serpente. E muitas das vezes o diabo, ele se transforma, a Bíblia mesmo diz que não é para se maravilhar, porque o diabo ele se transforma até mesmo em anjo de luz, né? O diabo ele vem com seu sapatinho de algodão. Ele vem para enganar a nossa vida, ele quer nos enganar a todo tempo. Então, a serpente ela foi ali usada como um instrumento do diabo para estar enganando a mulher. Então nós podemos ver que muitas das vezes o diabo, ele usa pessoas, situações ou qualquer outra coisa como um instrumento para nos enganar, para que nós venhamos desviar a nossa fé dos caminhos do Senhor e da verdade do nosso Deus. O diabo, meus irmãos, ele é terrível. Ele enganou a Eva. Muitas das vezes Satanás ele vem até nós apresentando pratos, vem com uma mesa bonita, toda decorada, toda linda, com um banquete maravilhoso, nos oferecendo, entendeu? Que pode ser que seja bonito aos olhos do homem, só que aos olhos de Deus não é. Assim mesmo é o pecado. Satanás ele vem para enganar, para nos dizer, se nós adulterar, se nós casar novamente, ter um segundo casamento, nós não vamos perder a nossa comunhão com Deus, nós não vamos nos separar de Deus, nós não vamos ser condenados ao inferno. O diabo ele vem isso, ele usa pessoas para falar heresias, usa homens e mulheres, Satanás usa homens e mulheres para nos dizer que tal coisa ela não é pecado, que tal coisa é boa para a nossa vida, que não tem nada a ver, entendeu? Muitas das vezes ele fala assim, jogar um futebol ali no final de semana, e ali no estádio torcer para o time de futebol, não tem nada a ver. Não tem nada a ver você torcer para um time, você não vai ir para o inferno por causa disso. Mas sabemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela nos diz ao contrário. Na Bíblia, ela não vai dizer que futebol é pecado. Estou usando o futebol como um exemplo para nós. Mas sabemos que a palavra de Deus não diz futebol é pecado. Não, mas o que tem no futebol pode nos fazer pecar contra Deus. Por exemplo, a idolatria. Sabemos que Deus ele se ira contra a idolatria. Então, muitas das vezes o diabo, ele apresenta as coisas mundanas, as coisas terrenas desta vida, não só futebol, como qualquer outra coisa, entendeu? Ele apresenta essas coisas para nós como se não tivesse nada a ver. Mas para Deus é pecado. Entendeu? Ele usa coisas, usa pessoas para tentar nos enganar, para tentar nos iludir. E depois sabe o que ele faz? Ele vai lá e nos culpa. Depois ele vai lá e ele joga a culpa sobre nós, entendeu? Nós nos sentimos culpados, nós nos sentimos envergonhados, assim como Adão e Eva ficou quando eles viram sua própria nudez. Então, o que eu quero dizer aos irmãos, para os irmãos, não deixar Satanás enganar vocês facilmente. Não deixe o diabo roubar a tua salvação, a tua comunhão com Deus. Eu peço que os irmãos, para que a gente venha resistir à tentação, o diabo tentou também até mesmo enganar Jesus, usando a palavra de Deus. Entendeu? Mas por que Jesus ele resistiu à tentação e o diabo caiu por terra? Porque Jesus, ele estava jejuando, 40 dias ali, jejuando, orando, falando com Deus, tendo comunhão com o Senhor. Então, o que não vai deixar com que eu ou você, meu irmão, venha se desviar dos caminhos do Senhor, da verdade de Deus, para que a gente não seja enganado por Satanás, nós temos que estar em constante oração, nós temos que estar em jejum, nós temos que ter a palavra do Senhor, que é uma verdade absoluta, ela tem que estar presente no meu e no seu coração.
Porque se nós tiver com a palavra em nosso coração, isso vai criar um temor em nossas vidas e nós vamos ter temor, porque nós sabemos que Deus ele se ira contra o pecado. Então, nós não vamos deixar com que Satanás ele nos engane usando pessoas para dizer que aquilo não é pecado e que a gente não vai para o inferno se cometer aquilo. Porque nós vamos conhecer a verdade. E a palavra diz, né? Conhecereis a verdade. E a verdade, ela vos libertará. Então, meus irmãos e minhas irmãs, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Busque a presença de Deus. Busque cada vez mais o fortalecimento espiritual de suas vidas. Porque assim vocês não vai dar lugar à carne, não vai dar lugar a Satanás. Porque se nós paramos de orar, se nós paramos de jejuar, se nós paramos de buscar a presença de Deus, nós vamos ser iludidos e enganados facilmente, assim como Eva foi enganada ali pela serpente. Entendeu? E que eu posso dizer, muitos hoje pregam que, sei lá, segundo casamento não é pecado, que segundo casamento não vai fazer com que nós venhamos nos separar de Deus. Mas a Bíblia diz, né, que o salário do pecado, ele é a morte. Nós não podemos, na verdade, pecar, viver na prática do pecado. Se nós vivemos no pecado, nós jamais viu a Deus e jamais nós o conhecemos. Porque se nós vivemos uma vida de pecado, nós não estamos sendo verdadeiramente filhos de Deus. Porque aquele que é realmente filho de Deus, a semente, que é a palavra de Deus, ela está plantada ali no coração dele, e ele vai permanecer com a fé dele naquilo que ele aprendeu através da verdade da palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, fuja do pecado, porque o pecado ele nos separa da presença de Deus. O pecado, ele faz com que nós venhamos morrer, sim, espiritualmente, se nós permanecermos no pecado e se nós não se arrepender. Se nós morrer sem arrependimento, a nossa alma vai ser lançada no inferno. E para Deus não existe pecadinho e nem pecadão. Para Deus é pecado e pronto, acabou. O pecado pode fazer com que nós venhamos perder a vida eterna. Por isso, tem que ter arrependimento. Nós temos que ter arrependimento. Pode acontecer da gente pecar? Pode acontecer. Aliás, ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. A partir do momento que Adão ele deu ao início ali a lei do pecado na face da terra, a natureza do homem ela se tornou uma natureza pecaminosa. Nós estamos sujeitos a pecar. Mas, se nós ter a presença de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, certamente a gente não vai viver na prática do pecado. A gente pode cometer, sei lá, um pecado, acabar falando mal do nosso irmão, ou xingando alguma pessoa, sei lá, pode acontecer de ter? Não sei, pode acontecer, porque às vezes a gente pode estar fraco espiritualmente ali no momento, e pode acontecer por falta de vigilância da nossa parte. Mas nós temos que estar arrependido do pecado, porque é terrível estar longe de Deus. Sem a presença do Senhor, não vale a pena existir. E meus irmãos, Satanás, ele também, sabemos que ele desde o princípio, ele queria ser igual a Deus, ele queria ser igual a Deus, maior do que Deus. Por isso que ele foi expulso ali do céu com seus anjos. Eles foram lançados para fora do céu. Então, o diabo, ele tentou ali enganar a Eva, falando que se ela comesse daquele fruto, ela também seria semelhante a Deus. Ia conhecer, ter um entendimento do bem e do mal. Meus irmãos, não tentem entender a palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua própria vontade. Não tentem entender a palavra do nosso Deus para satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências. Não deixa com que isso venha acontecer na sua vida. Porque somente Deus, Ele pode ter o conhecimento do bem e do mal. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossas vidas, nós temos que nos sujeitar, se submeter à palavra do Senhor, entendeu? Rejeitar a nós mesmos, rejeitar a nossa própria vontade, renunciar a si mesmo,
a si mesmo e seguir a palavra do Senhor e o que ela nos diz, porque somente na palavra do Senhor nos traz conhecimento e entendimento do que é bom e do que é mal para a nossa vida. E Deus, ele revela o que é bom e é mal para a nossa vida através da tua palavra. Por isso que nós temos que estar debaixo da vontade da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, para indo terminando aqui, eu peço aos irmãos, fortalecem as suas vidas espirituais a cada dia mais na presença do Senhor. Não deixa Satanás, o inimigo de sua alma, enganar a você. Não deixa o diabo te enganar através de outras pessoas. Siga aquilo que está na palavra do Senhor. Mantenha a sua fé no que a palavra de Deus diz. Não deixa o diabo enganar você. Não deixa o diabo plantar a semente da dúvida no seu coração. Amém? Não seja como Eva. Não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos aos adeptos de Satanás. Mas dê ouvidos à voz de Deus que está na sua palavra. Amém, meus irmãos? Fiquem firmes com o Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço por esta oportunidade. Receba essas pequenas, humildes palavras ao seu coração nesta tarde e reflita, porque eu acredito que Deus pode ter falado com você. Amém? Toda glória, toda honra seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.